uma pessoa, e eu estava explicando, eu falei, poxa, o maior problema, pessoal, o maior problema, o geral, assim, o principal, o maior problema de hoje, de muitas pessoas estão sofrendo, o principal é a dor deles. Ou a pessoa não crê, porque Jesus disse o seguinte: tudo é possível ao que crê. Ela não consegue crer de jeito nenhum. Ou é a pessoa quando ela não obedece, porque o pecado, ele atrasa a gente, o pecado não deixa as coisas andar. E às vezes a gente não entende, se a nossa vida estiver em pecado numa área, vai mexer em outras áreas da nossa vida, você está entendendo? Vai afetar outras áreas. Por quê? Porque a gente separado de Deus em pecado, a gente está separado de Deus. E a gente separado de Deus, Deus não pode agir em área nenhuma da nossa vida. Aí é onde o maligno começa a atacar de tudo quanto é lado. Porque a gente está desprotegido, estamos longe da proteção de Deus, porque não estamos obedecendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa área de religiosidade. A gente tem que vir para a área da obediência da palavra. Aquilo que Deus está falando sim, é sim. Aquilo que Deus está falando não, é não. E aquilo que é um pecado que está na nossa vida, a gente tem que lutar para consertar, para tirar aquilo ali. Entendeu? Nem todo sofrimento é um deserto, é processo. Mas suporta o processo, mas às vezes não é um processo, às vezes é um pecado. E se você não arrancar aquele mal pela raiz, a pessoa vai ficar sofrendo com aquilo ali toda a vida. Poxa, mas esse processo não acaba, não? Você está entendendo? E Jesus está esperando a pessoa mudar para poder agir na vida dela. Glória a Deus. Então a gente precisa prestar atenção direitinho no que Deus está falando e fugir dessa área da religiosidade. A gente precisa estar firme com Jesus. Vamos dar uma olhadinha no negócio aqui, na palavra aqui. Olha o que Deus está falando aqui. Ele está falando isso aqui. Jesus, ele disse assim, confiai por entrar onde, pessoal? Pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva para a perdição, entendeu? E a porta estreita, às vezes a pessoa não quer entrar pela porta estreita. Por quê? Porque a porta estreita, você tem que, para você caber ali na porta, para você passar na porta, tem que tirar muita coisa. O meu pastor, uma vez, ele estava pregando, ele estava falando o seguinte, ele estava explicando sobre que ele tinha uma geladeira, na época, era aquela geladeira enorme, grandona, e ele foi morar numa casa que a geladeira não passava na porta, tentou de um lado, tentou de outro, tentou de lado, tentou de outro, e nada da geladeira entrava. Aí ele estava falando que nessa época, o que ele teve que fazer? Tiveram que tirar a porta da geladeira. Lembra da geladeira quando ela era assim, redondinha na frente? Ela não era quadrada, era buchudinha. Tiveram que tirar a porta da geladeira para poder passar a geladeira na porta, porque ela não passava. Assim também é as coisas no reino do céu. Se a gente tentar passar nessa porta estreita, né? Qual é a porta estreita? Jesus, ele disse assim, eu sou a porta, né? Quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem, não é isso? Está lá no livro de João. Jesus é a porta, Jesus é a palavra. Se a gente tentar entrar em pecado, essa porta é estreita. Vai caber você, o pecado não. Vai caber eu, o pecado não. Entendeu? Então a gente vai ficar meio que engasgado ali na porta com o nosso pecado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que abandonar
né? Pedir força a Deus, tirar o pecado da nossa vida para a gente poder passar. Aí sim, que as coisas do reino do céu, a pessoa é santo, entendeu? Lá em cima tudo é santo. Então a gente, quanto mais, né? A gente não é perfeito, pessoal. Perfeito nós não somos, não existe ninguém perfeito. Mas cada dia a gente vai lutando pela nossa santidade. Senhor, tira isso aqui, Senhor, isso não está legal. E você vai pedindo força a Deus para consertar o erro. E isso aí não é que o pastor está pregando, jogando um jugo pesado na igreja, não. Até o próprio pastor tem que lutar para se santificar. Todos nós, se queremos viver o reino do céu, a Bíblia diz, né, que nós temos que buscar a santidade, né, a qual ninguém, sem ela, ninguém verá Deus. Então, para a gente ver Deus, chegar no reino de Deus, a gente tem que buscar a santidade do Senhor cada dia. Se consertar, às vezes é um pensamento sujo que a pessoa tem. A pessoa não está fazendo nada, mas eu, graças a Deus, eu não estou fazendo nada. Mas a pessoa pensa cada bobeira. Você está entendendo? Pensamento, um pensamento pornográfico, isso é um pecado. Um pensamento que você está julgando alguém. Ah, fulano fala isso, mas duvido, se não faz isso, isso é um pecado. A Bíblia diz que não julgueis para não ser julgado. Então tudo isso, uma reclamação da vida. A pessoa reclama da vida o dia todo. E Jesus falou, não murmureis. Então tudo isso a gente tem que observar, né? Jesus, ele faz assim, pessoal. Vamos botar um exemplo de mim mesmo. Eu de vez em quando eu tomo. Eu não gosto muito, mas eu tomo porque é bom para a saúde. De suco, de vitamina de beterraba. Vitamina de beterraba com leite. Só que a vitamina de beterraba, eu não gosto muito daqueles froquinhos que fica, sabe? Aí sabe o que eu faço? Pra ela ficar boa para beber? Eu coo ela, aí sai aquele grosso, né? Aquelas coisinhas grossinhas ali. E depois eu vou lá e coo ela novamente, para tirar aquele bem fininhozinho. Aí ela fica bem, assim, bem coadinha, né? Eu tiro primeiro o grosso, depois vou lá e coo de novo para ela ficar bem coadinha. Às vezes Deus faz isso conosco. Ah, eu não bebo, não fumo, não cheiro, tudo bem, mas isso não significa que a gente já foi santificado, não. Aí Jesus já tirou o grosso, agora ele vai começar a trabalhar em outras áreas da nossa vida, no nosso caráter, entendeu? Porque pecado não é só quando a gente bebe, fuma, cheira, xinga, não é isso não. Às vezes um pensamento sujo, isso é um pecado. Uma coisinha que a pessoa pensou, uma mágoa, um ódio. Você está entendendo? Às vezes tem certas coisinhas que parecem ser muito pequenininhas, mas que é um pecado. Entendeu? Uma desobediência. Às vezes Deus está falando através do pastor para a pessoa fazer uma coisa, a pessoa está fazendo outra. Isso é um pecado. Qual foi o pecado da Eva e do Adão? Eles caíram com um pecado bobo. Mas se você olhar, foi um pecado bobo. Toda a fruta que tiver aqui, você come, menos aquele ali. Eles não tomaram porre, eles não usaram droga, eles não se prostituíram lá no jardim do Éden. Um não matou o outro. Simplesmente eles desobedeceram uma ordem que Deus deu, só isso. Não coma daquela fruta. Então, às vezes, a gente não entende. Pequena coisa que você não faz, aquilo ali atrasa tudo, é um pecado. Glória a Deus, sim ou não, gente? Estão prestando atenção direitinho? Então, ele está falando isso aqui, É isso que a gente precisa prestar atenção. Glória a Deus. Não é fala assim, confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribe no seu próprio entendimento. O que é isso? Apoiar no seu próprio entendimento. É quando você acha que o que está fazendo está certo.
Não, mas eu estou certo, o pastor fala isso, mas não tem nada a ver não. Isso é um erro muito grande, porque nós não temos que andar pelo que nós achamos, pessoal, nem pela nossa cabeça. Nós temos que andar pelo que Jesus está ensinando. Se o que eu estou fazendo, estou pensando, estou falando, está de acordo com a palavra, eu estou em comunhão com Jesus. Mas o que eu estou falando, pensando, ou fazendo, não tem nada a ver com a palavra, eu estou fora da palavra. Infelizmente, eu posso até achar. E outra coisa que a gente tem que observar, a gente tem exemplos na Bíblia, como Cornélio, por exemplo. Ele era um homem bom, orava, jejuava, fazia esmola para o pessoal, mas ele não era salvo. O que é isso? Às vezes a pessoa é muito boazinha, mas ela não está obedecendo o que Deus está falando. Então, por mais bonzinho que eu seja, se eu não obedeço a palavra, não estou obedecendo lá o que é ensinado, eu estou fora da verdade. Entendeu? Eu vejo pessoas, já conheci pessoas no mundo, que a pessoa não era evangélica, uma pessoa parecia até uma... Se você olhasse assim, você admirava. Tem muito cristão que você vê dentro da igreja que não vive tão honesto como essa pessoa. Sou temente a Deus, ajuda as pessoas, ora. Entendeu? Mas às vezes a pessoa não está salva. Por quê? A salvação, pessoal, ela vem, estou falando assim, a primeira parte lá que você foi batizado, então a gente já sabe. Mas a salvação, ela vem pela obediência. Eu posso ser uma pessoa batizada nas águas, batizada com o Espírito Santo, mas se eu começar a deixar de obedecer a Deus, eu entro no pecado. E se eu morro no pecado, eu perco minha salvação. Vocês entenderam direitinho? Então eu posso ser a pessoa mais boazinha do mundo. Se eu não obedeço, eu estou muito mal. Eu não estou legal. Eu sou uma pessoa que eu escuto a palavra para vocês. E eu sou corrigida às vezes. Corrigida, sou repreendida. Mas eu tenho que aceitar o que Deus fala. Se eu não aceitar e começar a viver pela minha cabeça, pelo que eu acho, pelo que eu entendo, não funciona desse jeito. Eu não vivo assim. Há 13 anos que eu estou nesse ministério, 13 anos que eu sou uma pessoa dirigida pela palavra. Eu escuto o que o pastor prega e às vezes eu ainda me aconselho com ele ainda. Pastor, está acontecendo isso, o que eu faço? Como é que eu faço? Não dá. Eu não vivo assim não. Deus já teria me desviado, teria dado tudo errado para mim. Se eu vivesse pelo que eu entendo. Entendeu? Que está certo. Então, foi aonde que eu falei isso? Mateus 7:20. Nós estávamos no 7. Olha só, presta bem atenção no seguinte, pessoal. Ó. Ele está dizendo aqui. Acharam? 7:23. Conseguiu, Natasha, resolver? Tá. Então ele está falando assim, ó. Nem todo. Quem entra no reino do céu? A palavra já está dizendo isso aqui. Quem entra no reino do céu? Isso não é uma pergunta não, pessoal, porque não está com ponto de interrogação. Sim ou não? Está com ponto de interrogação aí? Então isso não é uma pergunta. Ele está falando, está explicando aqui quem é que entra no reino do céu. É diferente. Ele está falando quem entra no reino do céu. É para você saber quem vai entrar. Gente, a Bíblia, ela é clara, ela não tem mistério. Entendeu? Presta bem atenção, o começo do sucesso de qualquer pessoa com Deus, o começo de uma grande mudança na sua vida, tá? Quando você pega a palavra e aceita aquilo ali como é, aquilo ali mesmo, é ou não é. Estão entendendo direitinho? Você muda a sua vida quando você começa a aceitar a palavra como ela é. Entende? Se Jesus está falando, que o diabo é o pai da mentira, eu tenho que fazer o quê?
Eu tenho que lutar para não mentir mais. E todo cristão na face da terra, para entrar no céu, ele vai ter que ser assim, vai ter que ser obediente ao Pai. Todos. Se Deus está falando que é pecado lá, a pornografia é pecado. Se você quiser entrar no céu, nós quiser entrar no céu, a gente tem que largar a pornografia. Mas eu não consigo. Mas se você não conseguir, é a mesma coisa que você está falando para Deus que você está perdendo a tua salvação. Tu lembra do jovem rico? Tu lembra o que Jesus falou para ele? Vai lá, então vende tudo que tem e me segue. O cara saiu triste, ele perdeu a salvação dele. Para não abrir mão daquilo que atrapalhava ele de entrar no reino do céu. Sim ou não? Gente, toda palavra de Deus, ela é 100% verdade. Nada está escrito na Bíblia só para a gente ficar sabendo. Não é assim. Entendeu? Que nem eu estou falando para você, falhar, todos nós falhamos. A gente fala um negocinho que não deve, pensa uma coisinha que não deve, você às vezes trata uma pessoa mal, depois você se arrepende, amigo, não é para não ter feito isso. Está entendendo? Todos nós. Isso aí é qualquer ser humano, você não é perfeito. Mas o pecado, você viver naquela prática daquele pecado, você não pedir força a Deus para abandonar aquele pecado, isso é um problema muito sério na vida de um cristão. Muito pelo contrário, você sabia que o Espírito, quando você é um cristão ou uma cristã, você tem o Espírito Santo de Deus, né? Não estou falando de ter o batismo do Espírito Santo. Sou batizado, não estou falando isso não. Estou falando que antes de você ser batizado do Espírito Santo já age em você, te ensinando pela palavra, aquela coisa toda. Mas se você está sendo ensinado por Deus, você sabe qual é uma dos sinais que o Espírito Santo ele age em você? Que ele te convence do seu pecado, né? Você abandonar o seu pecado. Ele fica te incomodando ali, ó. Não que ele está te incomodando por mal, porque ele incomoda, mas ele fica agindo em você para você abandonar aquele pecado. Você está entendendo? Quando você está numa posição correta com Deus, que você é um cristão, que Deus age em você, você se envergonha do seu pecado. Você tem até nojo. Entendeu? Depois que você peca, meu Deus, tem até nojo disso que eu fiz. Você fica até com vergonha de Deus. Porque o Espírito Santo, ele age em você. Ele te convence do seu pecado e você não quer, você toma até nojo daquilo. Mas quando você não age assim, você peca voluntariamente, como se aquilo ali fosse normal, aí é um problema. Entendeu? Como foi pregado lá no podcast, aí é um problema. É um problema porque é uma resistência a Deus, a gente não pode resistir ao Senhor. Entendeu? Não resistais ao Espírito Santo de Deus. Se hoje você ouvir a sua voz, não resista. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, ó, de quem entra no reino do céu, né? Aí ele está falando assim, ó. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, não é isso? Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso é palavras de Jesus. Na minha Bíblia está em letras vermelhas. Talvez na sua Bíblia esteja ou letra vermelha ou negrito, que são palavras de Jesus. Glória a Deus. Ele está falando assim, ó. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz o que, pessoal? A vontade de meu Pai que está no céu. Jesus falando, não é todo, mas Senhor, oh meu, como eu te amo, Jesus. Mas não é isso que vai fazer você entrar no reino do céu. Você pode, eu te adoro demais, o Senhor é maravilhoso, mas você faz a vontade dele? Pastor, qual é a vontade dele? A vontade dele é que nós obedecemos a ele. Que a palavra de Deus diz lá no livro de João, que ele disse assim, aquele que me ama é aquele que guarda e pratica o quê?
os meus mandamentos. Sim ou não? E ele está falando, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus. E é a vontade de Deus que nós obedecemos a Ele, pessoal. Eu estou falando aqui porque eu não estou falando só com o pessoal aí da igreja, estou falando com o pessoal aqui da live também. Você que tem filhas, é a vontade de Deus que seus filhos te obedeçam ou não? É a vontade de Deus? Não, a sua vontade. É a sua vontade que seus filhos obedeçam ou não? Então você acha que não é a vontade de Deus que a gente obedeça a Ele? Com certeza que é, né, pessoal? Então ele está falando aqui, Senhor, Senhor, né? Muitos me dirão, aí está falando assim, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, né? Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não adianta chegar lá no dia do juízo, Senhor, mas eu não ia para a igreja todo domingo, eu não tomava a sua santa ceia, eu não dava o seu dízimo. Você está entendendo? Mas aí eu não fiz isso e isso. Não, a obediência tem que ser ao todo, pessoal. Glória a Deus. Aí ele está falando aqui, Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. Isso, quem está falando isso aqui, quem falou isso foi Jesus. Entendeu? Você imagina você ouvir isso da boca de Jesus, é pesado. Assim, pesado em termo. Poxa, você nunca vai apartar de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, eu vou te perguntar uma coisa: o pecado é ou não é um problema? Aí a pessoa fica chateada com o pastor, com a pastora, porque está pregando a verdade. Mas você queria que o pastor e a pastora deixem de pregar a verdade para você, e você ouvir isso aqui no dia do juízo? Né? Aí, por causa de quê? O pastor te ensinou tudo errado. Poxa, o pastor sabia que ia acontecer isso, não me avisou nada. Não. Temos que cada dia procurar se aproximar mais de Deus e fugir de todo pecado. Tem que pedir força a Deus. Glória a Deus. Sim ou não? E às vezes não é fácil, porque às vezes a pessoa tem uma coisinha na carne dela, ela tem uma mania, ela tem um pensamento que ela está vivendo certo e não está. E às vezes está, mas você, quem está de pé, cuida para que não caia. Você já sabe que o pecado é perigoso. Já sabe que ele é perigoso, então você não. Então isso aqui, pessoal, pastor, mas isso aqui é esquisito de ouvir. Não. O evangelho ele tem que ser pregado como ele é. Jesus pregou isso aqui. Tá? Acha que Jesus estava sendo duro com o povo? Ou estava ensinando certo? Jesus não queria que ninguém se perdesse. A própria palavra de Deus diz isso. Ele falou assim, Deus, ele disse que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que se arrependa e viva. Então Deus não quer que ninguém se perca, entendeu? Aí às vezes a gente não gosta muito que a gente ouve. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, eu estava falando com uma pessoa o seguinte, eu estava falando para essa pessoa assim, olha, não pensa você que o evangelho de Cristo, que a pessoa está falando assim, mas às vezes eu vou para a igreja, quando eu vou ouvir a palavra,
nem tudo que é pregado eu gosto de ouvir. Eu falei, mas aí é que tá. Nem todo mundo gosta de ouvir o que é pregado. Você está entendendo? Por quê? Porque na verdade, pessoal, a gente não ouve o que a gente gosta de ouvir. A gente tem que ouvir os ensinamentos de Jesus. Entendeu? O caminho que é para ir para o céu. Aí eu estava explicando a essa pessoa, falei, olha, eu falando com essa pessoa, falei, olha, eu não sei se muitas pessoas suportariam passar pelo que eu suportei para mim hoje estar aqui na presença de Deus. Para eu hoje ser uma pastora. Por quê? Porque eu cheguei na igreja cheia de problema. Problema que eu quero dizer, eu cheguei cheio de erro, cheio de pecado. Você está entendendo? Eu fazia muita coisa errada, e a palavra vinha certinho com meus erros. E às vezes eu saía da igreja, estou falando diante de Deus, que Deus sabe que isso é verdade. O pastor pregando lá e eu segurando a lágrima para não cair. Às vezes eu saía da igreja chorando. Mas por quê, pastor? Porque eu sabia que eu estava errado. E Deus usava mesmo para me corrigir. Aí eu estava falando com essa pessoa hoje, eu falei assim, olha, a palavra de Deus diz que Ele repreende e corrige a todos a quem Ele ama. Aí eu estava explicando, qual é o pai que não repreende seu filho ou sua filha quando está errado? Repreende para o seu bem, não é para a pessoa ser destruída. Aí eu estava falando com a pessoa, olha, se fosse outra pessoa, não sei, não estou julgando não, porque aqueles que são de Deus ficam mesmo, mas não é todo mundo que aguentaria passar pelo ensinamento que eu passei, porque às vezes eu saía da igreja chorando, às vezes eu ia para casa e começava a chorar, porque eu ficava assim, a palavra mexia comigo, porque eu sabia que eu era aquela pessoa que o pastor estava pregando. Eu sabia que eu tinha aqueles defeitos, que eu tinha aqueles erros, que eu tinha que mudar. Começava aquele confronto comigo mesmo, você está entendendo? O pior inimigo do homem não é o diabo, não, somos nós mesmos. Às vezes a gente sabe que está errado, sabe onde está errando, e às vezes a gente não quer consertar, ou não consegue consertar. Entendeu? Aí fica aquela cobrança do Espírito Santo, tem que parar com isso, o pastor já falou, para com isso, tá? Você está entendendo? E eu, muitas das vezes, eu era cobrada, e eu sabia que eu tinha, para mim, a mudança de Deus começou a acontecer na minha vida, a grande mudança, quando eu entendi que para Deus fazer a minha vontade, eu tinha que primeiro fazer a dele. Que para ele mudar a minha vida, primeiro eu tinha que eu mudar. Porque eu fazia um montão de coisa que desagradava a ele. E aí que começou a batalha. Porque começou aquela mudança para me querer mudar. E eu lutava, orava, chorava, Deus, o Senhor tem que me mudar, eu não posso continuar assim, porque eu entendi. E aí eu gostava da presença de Deus. Gostava não, ainda gosto. Porque naquela época, eu fui batizada no Espírito Santo. E eu já sentia, né, a presença de Deus na minha vida. Mas quando eu errava, cadê aquela presença tão boa, tão gostosa, sumida na minha vida? Eu ficava, meu Deus, mas por quê? Entendeu? Mas, Senhor, não estou nem sentindo mais sua presença, o que está acontecendo? Aí é o próximo passo que Jesus me ensinou, sabe o quê? Fabiana, para a gente ficar junto, tem que tirar o pecado. Minha filha, o pecado me afasta de você. Ou eu e você, ou você e o pecado. E agora? Foi tudo coisa que eu vim aprendendo com Jesus. Falei, caraca, ainda tem isso ainda. Entendeu? Aí eu fui entendendo, falei, meu Deus, eu tenho que me livrar desse troço de pecado de qualquer jeito. Aí começou a minha batalha, em oração, em palavra,
E aí, quando Jesus consertava uma coisa em mim que eu ia para a igreja, era outra coisa que tinha que consertar. Eu falei, meu Deus, mas não acaba de consertar, não. Quando é uma coisa, é outra, quando é uma coisa, é outra. Você está entendendo? E Deus vai consertando pela palavra. Antes de eu vir para cá pregar o Evangelho, eu fiquei 5 anos lá ouvindo a palavra. Mas, gente, eu não fiquei 5 anos indo na igreja e voltando para casa, não. Eu fiquei 5 anos comendo palavra e mudando, porque cada vez que eu ia para a igreja que eu ouvia, eu chegava em casa, mas de novo, outra coisa para mulher, Deus não parava de trabalhar em mim. Entendeu? Então, gente, a gente tem que entender Deus. Deus é bom? É. Deus é misericordioso? É. Ele quer nos abençoar? Sim. Mas a gente tem que abrir mão do erro, abrir mão do pecado, tem que se voltar para Deus. Entendeu? Com Deus, as coisas com Deus é se converter. O que é se converter? Mudar. Vocês viram aquele testemunho do cara todo tatuado que eu botei lá? Tu viu que teve uma parte dele, o rosto dele que estava todo arrebentado, todo inchado, todo ferido? Aquelas feridas ali, que da outra vez eu tinha visto um vídeo dele, aquelas feridas dele toda aí no rosto dele, era para tirar aquilo ali. Aquele cara deve ter sofrido para tirar aquelas tatuagens. O rosto dele chegava, eu vi eles tirando assim, ó, da outra vez no vídeo. Aquilo ali vai cortando a carne da pessoa. Que luta que não deve ter sido para ele tirar aquilo ali. Entendeu? Ele errou lá atrás, tal. Deus não quer saber do tempo da época da ignorância, errou. Mas ele, para ele consertar também, ele sofreu. Foi dolorido para ele consertar aquilo ali. Você está entendendo? E às vezes a gente, para se converter, é bem dolorido. A gente não quer abrir mão do pecado, a gente não quer sair do comodismo, que a gente já está vivendo assim muitos anos. Então a gente não quer sair daquela situação, mas tem que sair, pessoal, tem que mexer. Vocês já jogaram aquele jogo de dama? Já? Aí a castelinha lá fica tudo cercando ali. Aí tem uma hora que dá uma cabeça de porco ali, que eu troço nem do lado de cá, nem do lado de lá, anda direito, já viu? Aí o negócio você fica com a pedra assim, ó, pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá, no mesmo lugar. E não pode, você tem que avançar, você tem que andar, você tem que crescer, não pode ficar parado no mesmo lugar. Mas para isso tem que aceitar o ensinamento de Deus, aquilo que você vê que está errado, você vai cortando. Glória a Deus, pastora, mas eu não corto certas coisas da minha vida por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa da minha avó, da minha tia, do meu marido, da minha mulher, do meu filho que não concorda. Vamos lá. Aí você já viu aqui, não viu? Essa parte aqui, né? Que praticar a religião. Ele já falou, quem vai entrar no reino do céu? É aquela pessoa que faz a vontade do Pai, né? Agora olha aqui. Não, peraí. Está funcionando. Olha isso aqui, pessoal. Olha, eu vou te falar, não. Coisa é só Jesus. Eu não posso hoje pregar um evangelho diferente. Por quê? Porque eu não aprendi de um jeito e estou ensinando de outro não. Estou ensinando do mesmo jeito que eu aprendi. Entendeu? É sério. É sério. Pastor, seu pastor é ruim? Não, meu pastor é uma bênção. Vai, meu filho, foi a cajatada mesmo. Você tem que mudar. Tu quer ficar comigo? Tu quer uma nova vida? Você tem que mudar. Entendeu? Coisa séria. Às vezes eu estou falando para você, às vezes eu saía da igreja chorando. Aí o que o pastor fazia mal? Não, mas ele sem saber, ele pregava certinho sobre nós eu entendi, eu falava, caralho, entendeu? Deus falava comigo, você tem que mudar, você tem que mudar. Entendeu como é que funciona? Funciona desse jeito.
Mateus 12. Mateus 12. Ele está falando aqui, ó. Mateus 12. Lá no versículo 46. Deixa eu ver se é 46. Pega pastora, mas eu não obedeço. Eu tenho coisas que eu não obedeço, ou não vou para a igreja, ou eu não faço porque meu pai não gosta. O meu pai, minha mãe, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa da minha avó, do meu tio, do meu irmão, da minha irmã. Não, irmão, você é uma pessoa de Deus, você não vai deixar nada te separar do amor que tem em Cristo Jesus. Eu não deixei. Eu lutei em oração para o meu marido vir para a presença de Deus, mas eu procurava obedecer a palavra, e às vezes já houve até confronto por causa disso, porque às vezes eu queria uma coisa e ele queria outra. Então, por exemplo, às vezes eu queria ir para a igreja, ele queria ir para outro lugar. Poxa, hoje não dá não. Jesus já tinha falado no meu coração para mim. Entendeu? Mas, pastora, a palavra de Deus não diz obedecei a vós mulheres, obedecei a vosso marido, não acima de Deus. Aí não. Antes da mulher ser esposa, ela é filha de Deus, ela tem um Senhor. E é até pecado o marido fazer isso, entrar entre a filha e o pai. Você está entendendo? Ele está arrumando até um problema com Deus, porque ninguém, nem pai, nem mãe, nem marido, nem esposa, ninguém deve entrar em um assunto entre você e Deus, não. Isso é pecado. Marido, não vai para a igreja, não. Você está fazendo sério, no dia do juízo você tem que responder isso. Coisa séria. A mulher tem que dar atenção ao marido e o marido tem que dar atenção à mulher, sim ou não? Mas tudo há um tempo para cada coisa embaixo do sol. Tem tempos no casal, mas às vezes o casal, o marido, a mulher, o filho ou a filha que vai atrapalhar outra pessoa de orar, isso tudo é pecado. Só não vai para uma boate, só não está pecando, ela vai orar, vai falar com o pai dela. Quem sou eu para se meter? Não, você não vai orar porcaria nenhuma, não. Eu falo, mas que isso? Você está fazendo aí, né? Na Bíblia tem ele, né? A Bíblia não, vai fazer tudo. Entendeu? Não, irmão, está amarrado, as coisas de Deus é santo. Sim ou não? É santo. Então ele está falando aqui, vamos lá. Mateus 12, versículo 46, ele está falando aqui, E falando ele ainda à multidão que estava fora, e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos que pretendiam falar-lhe. A mãe dele estava lá fora querendo falar com ele, Jesus, os irmãos. Ele está tentando entrar para falar com Jesus. Aí o que aconteceu? E disseram-lhe alguém, um deles lá, Jesus, sabe quem está lá fora? Eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos. Quer falar, eles vieram falar com o Senhor. E o que Jesus disse? Porém ele respondendo disse, ao que ele falava, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, eis que a minha mãe e os meus irmãos, eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai,
que está no céu, este é o meu irmão, e a irmã, e a minha mãe. O que significa isso? Eu nunca posso deixar de fazer a vontade de Deus por causa dos outros, não. Por causa da minha mãe, do meu pai, da minha avó, do meu tio, da minha esposa, do meu marido, nunca faça isso. Deus é em primeiro lugar. O Adão morreu por causa de quê? Por causa de que ele foi expulso do Éden? Porque ele deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade de Eva. Ele era um pecado que ele fez. Ele não era para ter pela cabeça da mulher dele. A Safira, ela morreu por quê? Qual foi o motivo que ela morreu? Ela deixou de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do marido dela. Então ela tem que obedecer, mas sim, mas desde que seja na palavra de Deus. Então se está fora da palavra, irmão, não. Eu já cansei de ter problema em casa por causa disso. Meu marido ainda não estava tão firme com Deus, ele queria viver fora da palavra. E eu não. Eu falei, não, eu vou fazer. Se você quiser fazer, faz. Se não quiser, eu vou orando. Mas eu vou fazer. Glória a Deus. Mas eu não vou por causa da minha tia, por causa do meu avô, por causa do meu filho. Gente, no dia do juízo não vai ter como dar desculpa para Deus, não. O Adão tentou dar desculpa. Não, Senhor, você não está entendendo. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ela me deu e eu comi. Deus aceitou essa desculpa? Sim ou não? Aceitou, pessoal? Não. Então não podemos fazer isso. A vontade de Deus é coisa séria, está em primeiro lugar. Glória a Deus. E hoje, que é o meu pastor fala, né? Hoje as pessoas não estão mais, não é todo lugar que estão pregando mais o evangelho. O pessoal parece estar com medo de pregar. Não, eu não vou pregar não, senão o Bernardino vai sair da igreja. Irmão, pior é eles ficar, não estou falando para não sair, mas pior se eles ficarem na igreja no dia do juízo e escutar aquilo ali também. Entendeu? Ué, quem é vocês? Apartai de mim, nem conheço vocês. E aí? Eu não saí, a pessoa é de Deus, a pessoa não sai não, a pessoa é raçuda, ela não, se esse é o caminho, confiar que eu entrar na porta estreita, eu vou me espremer todinho, mas eu vou entrar na porta estreita, sim ou não? Quer ver como aqueles que são de Jesus, eles permanecem? Porque a gente está escrito na Bíblia, hoje em dia a gente está tendo um sério problema com isso, pessoal. Porque o negócio não está escrito aqui, sim ou não? Então é verdade. Não é que o pastor está implicando com ninguém. É verdade, está escrito. Sim ou não? Então se está ali, tem para onde eu correr. Essa é o evangelho. Não adianta fechar a Bíblia aqui, não vou nem mexer com isso, não, pessoal. Não, irmão. Eu não estou pregando o evangelho. Sim ou não? Não, Deus me livre, pode ser assim não, tem que pregar a verdade que liberta, a verdade é que salva a gente. Para a gente finalizar aqui, olha só. João 6, versículo 60. É poucos mesmos que se salvam, tá? Mas poxa, a maioria não quer aceitar aquilo ali, então não. Tadinho deles. Que Deus abençoe eles, que ele abre os olhos. Porque, por isso que a Bíblia diz: muitos são escolhidos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É poucos os que se salvam. Mas pastor, por que são poucos os que se salvam? Porque são poucos que aceitam a verdade. A Bíblia diz que nos últimos dias haveria comichão nos ouvidos. Eles não iam aceitar mais essa doutrina. Entendeu? Confiar por um caminho mais fácil. Isso aqui. Não, quero um lugar que eu posso continuar fazendo mesmo, sendo do jeito que eu sou.
Não tem que mudar por causa de pastor. Não, por causa de pastor não, por causa de Jesus tem. Entendeu? Porque eu tive que mudar, gente. Eu tive que mudar. Eu vim para a presença de Deus, não podia continuar fazendo a mesma coisa que eu estava fazendo. Eu bebia, continuava bebendo. Cheirava, continuava cheirando. Não. Mentia, tinha que continuar mentindo. Não. Eu tive que mudar, eu tive que me converter. Glória a Deus. E isso aí não é você que faz sozinho, não. Isso aí você vai ouvir na palavra. Deus está falando com você, você vai orando. Senhor, eu ouvi a tua palavra, eu preciso mudar. Gente, eu vivo assim já há 13 anos já fazer. Eu sento lá com a Bíblia e aquilo que o meu pastor está pregando, eu presto atenção. Depois eu vou lá e oro. Se ele está pregando lá que eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, eu vou lá orar a Deus, pedir a Deus para me dar força para me mudar. Eu não simplesmente ouço, glória a Deus, que lindo, né? Aleluia, pastor. Mas o que aquela palavra fez na tua vida? Foi só isso, aleluia, glória a Deus? Você está entendendo? O que aconteceu na tua vida em você? Qual a mudança que aquilo fez em você? Eu só achei bonitinho, então não está dando resultado em você a palavra. Entendeu? Não é assim não. A palavra não é assim, lá só achar bonitinho, então você tem que orar em cima daquilo ali. Aí o pastor prega lá um negócio, eu fico meditando naquilo ali, meu Deus, eu tenho que parar com isso. Se é alguma coisa que eu estou fazendo. Sabe? É como meu pastor já pregou várias vezes. Tu sabe quando a gente não somos animais, tá, gente? Eu dou um exemplo. Tu já viu um cachorrinho com pulga? Pulga, carrapato, já viu? O bicho não tem sossego, pessoal. Tadinho, o bichinho não come direito, o bichinho não dorme direito. Você tá entendendo? É uma agonia pro bichinho. Aliás, claro que a gente não fala porque a gente não sabemos da vida de ninguém, nem estamos julgando ninguém. Isso é um exemplo, tá? A pessoa, quando ela quer criar um bichinho, um cachorrinho, um gato, um bichinho assim, pessoal, não tem que cuidar, tem que botar um remedinho, porque aquilo ali é horrível, gente. Porque às vezes a gente vê, eu quando era do mundo, eu vi o cachorrinho com pulga, carrapato se coçando, eu achava que era normal. Normal, porque qualquer cachorro coça que tem pulga, carrapato. Só que teve uma época da minha vida, quando eu era do mundo, hoje não tem mais, graças a Deus ninguém tem lá em casa. Mas quando uma certa parte da minha infância, quando eu ainda era criança, eu já tive piolho. Não sei que você já teve, aquilo incomoda, porque coça, às vezes você está dormindo, Então, assim também é o bichinho, gente. Aquilo ali, ele fica sugando o sanguinho do cachorro. Tanto é quando você tira ele, está tudo gordinho, tudo cheio de sangue. Entendeu? Ele fica colado na carne, sugando o bichinho. Aquilo é um incômodo para o bichinho. Então, é bom se criar. É bom, glória a Deus. Eu acho bonita a pessoa que ama cachorro, gato, mas tem que cuidar do bichinho, porque aquilo ali incomoda. Eu antigamente eu olhava isso, eu achava normal. A cachorro se coçando é pulga, carrapato. Hoje eu não acho mais isso normal. Porque eu fico com dó do bichinho, o bichinho fica agoniado com aquilo ali. Entendeu? Então, o que acontece? O que mais ele quer é se livrar daquilo ali. Ele troço incomodando ele de noite, que aquilo coça, aquilo machuca, o que ele mais quer é se livrar daquilo. Você está entendendo? Aquilo incomoda. É a mesma coisa uma pessoa, né? Quando você vem para a presença de Deus, que você vai aprender na palavra, tudo, você está vendo que aquilo ali está te atrapalhando com Deus, o que mais você quer é se livrar daquele pecado. Você está entendendo? Você não quer mais aquilo ali te incomoda. É como se fosse assim, um caquinho de vidro. Você já andou pela casa, entrou um vidrinho no teu pé? Toda vez que você pisa, aquilo ali dá uma agulhadinha, mas se você deixar ele ali uns 2 dias, aquilo inflama. Aí você está andando, tu até esquece daquilo ali, quando tu bota o pé no chão, aquilo te incomoda. Toda vez que você pisa, te incomoda.
Não é assim? Quando você senta, sei lá, com uma agulha, um espinhozinho, alguma coisa assim, e você vai tirar, você futuca ali, consegue tirar aquele espinho. Que alívio que você sente, pessoal. Porque você sabe que agora você vai pisar em paz, não vai ter nada te incomodando de andar. Agora, enquanto ele está ali, ele te incomoda de andar. Assim também é o pecado. Enquanto ele está na vida da pessoa, que ele te incomoda de você andar. Você está preso, está amarrado ali, aquilo te faz mal. Então, o que mais você quer é se livrar dele. Então, por isso que eu sou uma pessoa que eu ouço uma palavra. Quando eu percebo que eu estou no pecado, eu fico agoniada, eu oro, eu tenho que me livrar daquilo ali. Eu só sossego depois que eu sinto que aquilo ali sumiu, que eu estou naquela comunhão com Deus de novo, aí eu sossego. Oh, glória a Deus, acabou o problema. Mas enquanto eu estou no vermelho, eu não tenho sossego. E a gente tem que ser assim, a gente não podemos ouvir a palavra por ouvir. Se tem um pecado, alguma coisa errada, tem que pedir força a Deus se livrar daquilo ali. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Então, lá no livro de João, cadê mesmo? É João 6, né? 60. Olha o que está escrito aí, ó. Acharam aí? Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Você está pensando que é só Jesus? Tá, né? Não. Às vezes a pessoa do nada toma birra do pastor, bronca do pastor, some da igreja, que nem não toma nada. Mas por quê? Porque a pessoa não aceita a verdade. Aí você pensa que o problema está na igreja. Mas Getúlio já saiu, Bernardinho já saiu. Sei não, essa igreja não está com Deus, não. Não é a igreja que não está com Deus, é as pessoas que saíram que não estão com Deus. Se elas estivessem com Deus, elas iam ficar na palavra, sim ou não? Se elas estivessem com Deus, elas iam ficar. Então ele está falando aqui, ó. Muitos, pois, dos seus discípulos, que Jesus estava pregando lá, né? E, fazendo o discurso dele lá. Aí ele disse assim, ó. Muito, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso. Quem pode ouvir? Tinha muitos que seguiam Jesus, mas começou a achar que era muito pesado o que Jesus ensinava. Entendeu? Tem muitas pessoas que querem o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que salva, o Jesus misericordioso, o Jesus que prospera. Mas, não é generalizando, é algumas pessoas, mas tem pessoas que não querem a conversão, não querem os ensinamentos de Jesus, não querem a mudança, não querem se converter. E esse discípulo aqui, que estava aqui com Jesus, eles estavam andando com Jesus na hora dos milagres, na hora das curas, na hora de partir o pão, na hora da multiplicação do pão. Eles estavam tudo lá, feliz da vida com Jesus. Mas quando Jesus parou para ensinar, pregar, ensinar que tinha que ir lá abandonar o pecado, o erro, aí eles já não se agradaram mais. Você está entendendo? E a gente não pode ser assim. Porque se a gente fizer assim, a gente está fazendo da Bíblia um serve-céus. Eu estou escolhendo ali só o que me convém. Quando você vai no serve-céus, que você pega teu prato, o que você faz lá? Batata doce? Não gosto. Feijão eu gosto. Aí bota lá macarronese? Gosto. Molho de não sei o que, eu não gosto. Você só vai botar o que você gosta no prato. O que você não gosta, você vai fazer o quê? Dispensar, sim ou não?
Isso ela não serve céus, mas a palavra de Deus não funciona desse jeito. Toda palavra de Deus é divinamente inspirada. Tudo que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus. A gente não podemos selecionar. Vamos supor assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Aí vem aquela parte lá: mas o que amar pai, mãe, filho, filha acima de mim não é digno de mim. Não é assim, velho. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. Eu recebo essa palavra. Aí chega lá: trazei todos os dias na casa do Senhor. Gente, não existe isso. A Bíblia você tem que aceitar o que ela é. Sim ou não? Aí está falando assim, ó. A palavra de Deus diz lá, vamos supor assim: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, né? O Senhor ele disse assim: eis que estou contigo, não te deixarei nem te desampararei. Disse, aleluia, glória a Deus. Mas está falando lá: ó, diabo é o pai da mentira, não mente. Não pode ser assim. Entendeu? É o que muitas pessoas hoje têm feito, têm selecionado o que Deus fala. Pessoal, não é difícil de entender. É a palavra de Deus. A gente não pode escolher, está escrito na Bíblia. Está entendendo? Se Deus estivesse aqui hoje, assim, está em forma de espírito, mas se Jesus estivesse aqui, em carne, né? Já naquela época já existia isso. Como que eu quero ser abençoado se Jesus está falando os negócios, umas coisas eu aceito, outras não? Entendeu? Se é Deus que está falando, tudo que sai da boca dele é palavra de Deus, tudo. Então a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia está dizendo o seguinte: aquele que tirar ou acrescentar qualquer coisa na Bíblia, será tirada a parte dele, a parte dele da árvore da vida. Então nós não podemos nem tirar nem acrescentar, nós temos que aceitar. Né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E às vezes a Bíblia ela não serve só para falar para você promessas para te abençoar, é coisas para te corrigir, é coisas para você se converter, é conselhos que é para te livrar de uma cilada, avisos para você ter cuidado, como o profeta velho, o profeta novo, né? O que Deus tinha falado para ele? O profeta novo: vai, mas você não vai comer pão nem beber água, né? E falou lá até o caminho que ele tinha que vir. O que ele fez? O profeta velho foi lá: não. Eu recebi, olha só, um anjo de Deus apareceu e falou para você vir comigo beber água e comer pão. O profeta velho usou a Bíblia? Sim ou não? Para falar isso para ele? Não, ele disse que apareceu um anjo. Olha o que dá a revelação. O profeta velho revelou para ele, que ele não usou nem a Bíblia. Não, eis que eu vi um anjo, nessa que eu falo. Eis que Deus manda te dizer, o profeta velho fez lá. Aí eu vi um anjo falou o que para você ir lá. O profeta novo caiu naquilo ali e morreu. Ele perdeu a vida por causa daquilo ali. Uma coisa que Deus tinha avisado a ele pela palavra. Porque a Bíblia diz o seguinte: que veio a palavra do Senhor a mim e disse: não coma nem beba. Naquela cidade, não é isso? Ele foi advertido pela palavra de Deus. Aí veio o profeta e revelou para ele, que nem palavra não usou. Ainda mentiu. Eu vi um anjo. E o anjo disse, entendeu? Ele acreditou, ele morreu, porque ele não aceitou o conselho.
Então, às vezes, quando Deus usa a palavra para aconselhar, para te dar um conselho, às vezes o pastor vai dar um conselho, vai te dar um conselho, né? Uma coisa assim da palavra, ou até te corrigir, às vezes a pessoa não gosta, mas é para o seu bem. Como um pai corrige o seu filho, assim o Senhor repreende naqueles a quem Ele ama. Um dia desse eu fui dar um conselho a uma pessoa, e não vou citar nome aqui, eu dei um conselho a uma pessoa que eu senti de Deus dar esse conselho, mas depois eu fiquei sabendo que aquilo foi um livramento que Deus deu àquela pessoa. Ainda bem que Deus tocou no coração dela, que ela ouviu o conselho que eu dei a ela. Não é porque eu sou Jesus, não, mas eu sou usada por Jesus, porque eu fui chamada para Ele para pregar. Entendeu? O Pedro, o Ananias e Safira mentiu para Pedro morrer. Porque o Pedro falou assim, vocês não mentiram para o homem, mas vocês mentiram para Deus, porque encheu Satanás o seu coração para tentar o Espírito de Deus. Eles mentiram para quem? Humanamente falando. Mas o Pedro disse que eles mentiram para quem? Para Deus, não foi isso? Eles mentiram para Deus, não foi para o homem. Então, por que isso? Porque Jesus morava no Pedro. E usava o Pedro para ensinar, liderar a igreja. Entendeu? Então, às vezes, Deus usa o pastor para dar um conselho, que é para o seu bem, para você não se perder. Às vezes a pessoa não aceita, acaba todo mundo. Entendeu? Eu já tive muito livramento na minha vida de coisa séria, porque eu escutei o conselho do meu pastor. Eu escutei, não fiz, depois lá na frente Deus me mostrou. Se você tivesse feito, teria acontecido isso aqui. Meu Deus, que livramento, Senhor. E também já ganhei muitas bênçãos de Deus por obedecer também o pastor. O pastor falou, faz desse jeito que vai acontecer assim, assim, assim. E eu fiz e aconteceu assim, assim. Poxa, que bênção, né, pastor? Tudo flores. Não, também já teve algumas vezes que ele me aconselhou e eu fiz errado e deu ruim para mim, quebrei a cara. Falei, meu Deus, por que eu não ouvi meu pastor? Entendeu? Aí ele está dizendo aqui, vamos lá. Aí ele disse, e eles disseram, tudo é esse discurso, quem pode ouvir? Pô, isso aí, poxa, porque Jesus fica enchendo a paciência da gente, dizendo que a gente tem que parar de tomar bilinado, que a gente tem que parar com isso, entendeu? Isso é pecado, aquilo é pecado, Jesus é fanático, é mais ou menos assim, entendeu? Jesus fica jogando piada pra gente toda hora. Se ele estivesse aqui, seria a mesma coisa. Jesus fica jogando piada pra gente. Mas sabe por que eles pensavam em jogar piada? Porque o Espírito Santo fala certinho que você está precisando ouvir. Mas é porque Deus conhece a vida da pessoa, não é o pastor. Quer ver? Não tem aquela mulher samaritana que encontrou com Jesus lá no poço de Jacó, né? O que Jesus falou para ela? Vai lá e chama teu marido. Eu não tenho marido. E Jesus falou para ela, disse bem, você não tem marido. Você já teve 5 maridos. E esse que está com você não é seu. A mulher entendeu que, gente, como é que ele sabia disso? Mas tem gente que não. Tem gente que... Um palhaço foi lá contar minha vida para o pastor. E o pastor está jogando piada para mim. E não é piada. Jesus sabia da vida daquela mulher. O Espírito Santo sabe da tua vida, da minha vida, gente. Aí nesse hora que eu estou estudando a palavra, o pastor fala assim, gente, até que ele viu o que estava acontecendo lá em casa e falou comigo. Eu não fico olhando para a cara da Natasha, sei, né? Uma coisa ela já foi lá no zap falar, não, nada disso. O Espírito Santo sabe do que você está. Outro dia eu estava pregando aqui na igreja, que tu viu a irmã Natasha aqui? Tu viu? Como é que ela ficava assim? Não é possível, pastora, não é possível. Por que foi? Caraca, meu marido que a senhora viu certinho o que estava acontecendo lá. Eu falei, mas eu não vi. Ué, Deus não me usando. Não, pastor, não é possível. Certinho, parece que a senhora viu assim,
Aí eu pregava, é isso, foi assim mesmo, não entendeu? Mas eu não vi. Mas Deus sabe do que está acontecendo. Então vai ver que eles pensavam até que Jesus jogava piada, palhaçada, Jesus fez uma piada para ele, mas não era piada, era pro bem deles. Fez se consertar e ser feliz, mas aí ele está dizendo aqui, ó. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E estava, tu sabe o que é escandalizar na Bíblia? É ofender. É tipo assim, isso vos ofende? Vocês ficaram ofendidos com isso, que tem gente que se ofende. Jesus está falando que tem que parar lá com a pornografia. A pessoa está pensando que eu sou o quê? Que não sei o quê. Não é, porque está errado, tem que parar. Está atrapalhando. Sim ou não? Tem gente que a pessoa fala, tem que parar de mentir, tem que parar de desejar mal para os outros, tem que largar o ódio, a mágoa, tem que perdoar. A pessoa fica chateada, até o pregador. Tem que perdoar porque não é ela, não sabe, mas irmão, mas não é isso, é a Bíblia. Jesus disse que para a gente ser perdoado, a gente tem que fazer o quê? Perdoar. Glória a Deus. Tem gente que fica ofendido quando o pastor prega sobre o pecado dela. Gente, isso é uma coisa muito fácil de resolver. Eu vou te dar uma dica número 1, para você não ficar mais ofendido. O quê, pastor? Acaba com esse pecado. Pronto. Quando chegar lá, pastor, vou pregar, você... Estou limpo, pode falar à vontade. Já não é mais comigo. Faz igual eu fazia. E quando eu ia para a igreja era assim. Aí depois, quando Jesus pregava, Deus usava o pastor Mota para pregar. E quando eu me livrava daquele pecado, eu chegava toda pomposa. Aí quando ele pregava do pecado, agora eu não sou mais eu. Não é mais eu que estou nela. Eu se livra dele, pronto. Rapidinho, pastor, vai jogar uma piada para você não vai se ofender mais. Você não está mais nele. Quando eu ia para a igreja que o pastor pregava sobre dízimo, eu não era dizimista. Eu ficava assim olhando. Aí ele, roubará, pois o homem é Deus. A mulher também. Não é só o homem, não, a mulher também. Gente, é sério. Aí dá uma espetadinha certinho em mim ali. Eu, rapaz, não é só o homem, não, a mulher também. Aí eu lutei e consertei isso. Aí quando eu chegava lá, que ele roubará, pois o homem é Deus. Eu não sou mais. Acabou. Hoje em dia, se ele pregar isso aí, não é comigo que ele está falando. Consertei. Acabou. Sim ou não? Mas irmãos, preferiram se afastar de Jesus, perder a salvação do que se consertar. Cada um seu cada um, né? Eu preferi ficar e me consertar e ser salvo. Aí ele disse assim, a respeito disso: isso vos escandaliza, se isso vos ofende, que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro está? O Espírito é que vivifica e a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida, não é isso? Agora prestem atenção, mas há alguns de vós que não creem, porque nem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era que havia de pregar. E dizia: por isso vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. Aí prestem atenção, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam mais com ele. O pessoal sabe, vamos lá nessa igreja, não, palhaçada. É mais ou menos assim. Abandonaram Jesus. Já não andava mais com ele.
aquele cara é muito chato, andar com ele não pode beber, não pode fazer isso, só ele que é santo. Hoje isso acontece também, pessoal. Tem muita gente que abandona, o pastor abandona a igreja. Não quer mais ir ali. Por quê? Porque foi ali, ele foi afrontado pela palavra para abandonar o pecado. Aí a pessoa não quer abandonar o pecado, ela vai fazer o quê? Por isso que Jesus falou, a carne para nada aproveita, né? O espírito é que vivifica. Aí a pessoa vai procurar uma igreja que assente o pecado, as concupiscências da carne dela, que aceita ela estar na carne pecando. E aquela ali não, aquela ali é tudo espiritual, tem que abandonar o pecado, tem que se converter, então aquela ali não tem graça. Não é todos, mas alguns agem dessa maneira. Sim ou não? Por isso que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Só fica quem é. Quem é mesmo de Deus. Quem não é, não aguenta. Porque o pecado não é gostoso, o pecado, a pessoa não aguenta, não consegue abandonar o pecado. Sim ou não? Eles abandonaram Jesus, se afastaram de Jesus. Porque Jesus, para eles, não era interessante. Jesus não gostava de ouvir mentira, Jesus não queria saber de pornografia, Jesus era diferente. E assim como abandonaram Jesus, às vezes abandonam você, sabia? Você não é uma boa companhia, você não é um amigo, uma amiga muito legal. Você chama para ver uma pornografia e você não quer ver. Você é careta. Vem fazer fofoca para você, você não quer ouvir. Hã? Então quer dizer, não é chata, pode matar, tudo é pecado. Mas fizeram isso com Jesus também. O problema estava em Jesus ou o problema estava neles? Hã? O problema não está em você, não. A amizade se afasta de você porque acha que você é careca, que você quer dar uma de santarrão, não. O problema está na pessoa, não você. Você está na posição certa. A pessoa vai até deixar de te abandonar, não quer nem mais saber de assunto que você. Entendeu? Aí o que aconteceu? E desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, ficou 12, pouquinho. Gente, preste atenção, isso aqui é uma revelação muito forte, sabia disso? Se isso acontece hoje, numa igreja, vamos supor que não seja Jesus, seja o pastor. Aí tem lá, todo mundo vem, abençoado, um é curado, outro não é, todo mundo lá começa a chegar. Aí daqui a pouco começa a ser pregado aquele evangelho ali que é para a pessoa mudar, se converter. Geraldinho vai embora, Getúlio também vai. Bernardinho vai embora, vai todo mundo abandonando a igreja, abandonando o pastor. Só ficou um pouquinho, 12. Se isso acontece hoje, sabe o que o pessoal ia pensar? Até capaz, talvez até os 12 ali ia pensar, assim, hoje em dia, que o problema era do pastor, que o problema era da igreja. O problema é desse pastor, dessa igreja, porque se fosse de Deus mesmo, estava assim, olha aqui o engano aqui. Jesus era de Deus ou não? E cadê o assim, Meteu tudo o pé, só ficou 12. Irmão, isso é uma revelação forte, tá? Porque às vezes a pessoa pensa que Deus está em cada multidão, ou quanto mais gente está, Deus está ali nesse lugar, mas aqui não foi assim. Abandonaram Jesus, que ficou ali, foi 12 pessoas, e uma delas ainda ia trair Jesus. O problema era quem? Era Jesus? Ou era o povo que não queria aceitar a verdade? Aí você julga a igreja. Não, mas ali tem tão pouquinho povo. O problema, eu acho que o problema ali é que aquele pastor não é de Deus, não. O problema está no pastor ou está no povo que não está aceitando a verdade? Tem que ver isso, pessoal. Entendeu? Tem pessoas que erram, pensam diferente.
só Bíblia. Olha para a Bíblia que você vai ver só. Ficou só 12. Aí o que aconteceu? E ele disse assim, ó. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirados? Jesus falou assim: vocês querem ir também? Hã? Vocês querem ir também? Quer ir pela cabeça dele, não? Aí o que aconteceu? E respondendo-lhe, pois, Simão Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? A gente vai para onde? Tu tens a palavra da vida eterna. Caraca, era pouco, mas esse daqui enxergava, gente. Pedro sabia: o Senhor tem a palavra de vida eterna. Eles que não aceitaram a palavra, mas o Senhor tem. Entendeu? Sim ou não? Ele podia pensar diferente. Eu vou também, Jesus, porque todo mundo já meteu o pé. Só a gente ficar aqui, nada a ver. Não. Vamos lá para os fariseus, que lá está cheio assim, ó. Ele já tinha os olhos dele, já estava aberto. Ele, não. Hello, moto. Aonde a gente vai se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Aí ele disse aqui, ó. E nós temos crido. Eles meteram o pé porque eles não creram, mas nós não. A gente crê. E nós temos crido e conhecido que tu és quem? Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu, olha só, vê se humanamente falando, hoje em dia, as pessoas que não, se elas não tiverem aquela firmeza com Deus, vê se elas conseguem ficar no. Olha o que Jesus falou. E respondendo lhe disse, legal, né? Pedro não respondeu uma palavra bonita para Jesus? Não, nós cremos, Senhor Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus respondeu para ele. Olha o que Jesus respondeu para ele. Não vos escolhi vós os 12? E um de vós é o diabo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Ele falou quem era? O Pedro vai ver que tomou até um susto, porque ele respondeu para o Pedro. Ué, não foi o Pedro que estava conversando com ele? Vai ver que o Pedro é. Acabei de falar que eu creio nele, que a gente vai embora, que ele tem a palavra da vida eterna, ele diz que muda a gente é o diabo, será que sou eu? Coisa séria. Talvez, se fosse hoje em dia, o cara nem voltava mais na igreja, palhaçada. Estou falando que eu creio lá que a pastora pregou, ela falou que muita gente é o diabo, acho que ela estava jogando piada para mim. Ela respondeu para mim. O Pedro deve ter te falado, aquele que é escolhido por Deus é provado no fogo, né? Que eu mesmo, se eu estivesse lá, eu ia ficar meio cabreiro com Jesus. Quem que estava conversando com ele era quem? O Pedro. Aí Pedro acabou de falar, ele respondeu-lhe dizendo, vocês não são 12? Vai ver que sim, senhor, mas um de vocês é o diabo. Você entendeu? Ele estava falando de Judas, só que ele não especificou, né? Aí vai ver que o Tiago, Pedro, Mateus, e agora? Quem de nós? Será que é fulano? Não, será que é Bertano? Aí veio que eles foram para casa pensando, meu Deus, será que sou eu que sou o diabo? O evangelho de cristão é uma bênção, né? Fala a verdade. Aí ele diz, mas um de vós é o diabo. E isso dizia ele de quem? De Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar-se a um dos 12. Glória a Deus. Mas o que acontece, que eu queria te mostrar aqui, quando você é de Deus, você não muda a palavra, não. Você paga o preço. É para fazer o quê, Deus? É para mudar? Então eu vou mudar. É para parar de mentir? Então eu vou parar. É para fazer isso aqui? Então eu vou fazer. Você está entendendo? Eles não abriram mão da salvação deles. É assim que a gente tem que ser, gente. E cuidado com a enganação, porque às vezes você está pensando,
E aqueles fariseus, a sinagoga assim, ó. Eu ia pensar o quê? Fala a verdade. Tadinha, não. Diz que Deus está com ele. Ele, aqueles pobres daqueles homens, tadinho. Não, Deus está aqui nesse lugar, vamos estar para rotar. Era tudo o contrário, pessoal. Era tudo o contrário. Entendeu? Por isso que a gente tem que ser uma pessoa sábia. Vamos orar então em nome de Jesus? Deus abençoe aí, pessoal do Face. Oi, meu filhão, boa noite. Deus abençoe. A paz do Senhor, Bruno Miranda da Silva. Deus abençoe, tá? Pastora, outro dia eu estava falando com uma pessoa no telefone, eu não sei. Tinha uma pessoa perto de mim, eu fui atender uma pessoa no telefone. Aí, meu filho, a pessoa olhou para mim, quem é o Igor? Né? Quem é o Igor? Né? Não, é o Curi. Eu tenho costume de falar assim com as pessoas, meu filhão, tal, entendeu? Aí, eu de tanto falar assim com meu irmão agora acostumou. Aí, às vezes, quando eu ligo para ele me liga, ele, ô minha filha! Aí eu falo, meu filho. Mas é porque é um costume que eu tenho, né? Glória a Deus. Vamos orar então, em nome de Jesus. E muitos não deixam de ser meus filhos na fé, né? Glória a Deus por isso. Vamos orar então, em nome de Jesus. Oi? Sim. Vamos orar então em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos, pessoal, e vamos orar. Ela que não está querendo deixar nada. Não, tá vendo, né? Gente, vamos orar. Jesus, não, mas é uma boa causa. Isso aí é uma bênção, uma taxa de ouro. Claro, todo mundo. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus, primeiramente para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra. Nós agradecemos o Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E, Pai, eu venho abençoar a vida de cada pessoa que está aqui nos ouvindo pela live, aqui na igreja. Pai, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha fortalecer essa pessoa na sua presença e ajudar essa pessoa que está passando, ó Pai, por sérios problemas, às vezes no seu casamento, na prosperidade da sua vida espiritual. Pai, essa pessoa que precisa de um milagre, que precisa de uma cura, de uma transformação, que precisa, Pai, da ajuda do Senhor. Eu venho pedir a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor venha ajudar essa pessoa, Pai. E tudo isso é para a Sua glória. Estou paralisando toda a ação do mal e exigindo que saia em nome de Jesus e não volte mais. E, Pai, eu estou pedindo ao Senhor que o Senhor transforme esse líquido aqui no Teu sangue. E todo coração que for mergulhado aqui, aconteça, Pai, conforme essa pessoa está orando. E que o Senhor receba dízimo, ofertas que são entregues no Seu altar. E tudo isso é para a Sua glória, em nome de Jesus. E vocês digam assim seja, e graças a Deus. Glória a Deus. Agora a gente vamos orar pelo Guigui. Guigui, vem cá aí. Vem aqui na frente. O Guigui hoje está completando mais uma primaverazinha, né? Olha, mais um aninho. Está crescendo, né? O Guigui chegou aqui, eu estava vendo uma fotinha dele, ele era pequenininho. E está crescendo. Daqui a pouco já estão me passando. Glória a Deus. Vem cá, Guigui. Está fazendo quantos anos hoje? 14 anos. Aí, caraca, 14 anos já. Glória a Deus. Vem pra cá pra gente orar por você. Vem. Primeiro deixa eu dar um parabéns, tá? Deus abençoe. E pessoal, feche seus olhos. Vamos orar aqui pela vida do Guigui. Glória a Deus. Não precisa ficar com vergonha não, Guigui. Fechou. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na Tua presença para apresentar a vida do Guilherme.
E Pai, em nome de Jesus, agradecer o Senhor por todos esses anos de vida que o Senhor tem guardado, livrado ele de todo mal, os livramentos que o Senhor deu. E Pai, pelo poder do Senhor, a mão do Senhor está sobre a vida dele, Pai. E apresentamos o Senhor pedindo que o Senhor venha dar muitos e muitos anos de vida, de saúde ao Guilherme, que o Senhor venha, Pai, abençoar a vida dele, realizando sonhos, projetos, que cada dia que passar o Guilherme venha, Pai, ser abençoado, próspero, tudo que ele sonha. É assim que nós oramos com muito carinho e parabenizamos aqui a vida do Guilherme. E isso é para a sua glória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, vamos dar parabéns. Deus abençoe, glória a Deus. Gente, antes de cantar parabéns, vocês têm que comer uma coisinha antes de perder. Parabéns, tem que ser uma alegria, pessoal. Parabéns. Tem que fazer aquele lanchinho, entendeu? Soltar, mãe. Aí eu vou falar igual o pastor Modo, na época que estava lá no mundão, lá, como é que é? Segura o tchan. Cantava mesmo, na hora de cantar parabéns na igreja. Devagarinho aí não. Gente, Deus abençoe aí, pessoal, aí, tá? No Facebook, em nome de Jesus. Na paz do Senhor.